Bom, continuando, nessa apostila traz um exemplo aqui. É apresentado o trecho de uma reportagem da revista Rio, de 15 de maio de 2013. Mesmo durante o carnaval, a estatística se manteve baixa. Há 10 anos, a folia não registrava índices como os desta temporada. Existe uma mudança de comportamento significativa provocada principalmente pelo medo das multas elevadas, afirma o Major Marco Andrade, coordenador da Operação Lei Seca. O endurecimento corrobora o desejo da sociedade de diminuir a quantidade absurda de vidas que são perdidas no trânsito. Observe o gráfico que mostra a redução da letalidade nos acidentes de trânsito na capital desde dezembro, quando entrou em vigor a nova legislação. Então, nós temos aqui um gráfico de linha, né, que vai de janeiro de 2012 a fevereiro de 2013. Aí ele aqui pergunta, com base nas informações acima, pense nas respostas. Sobre o que fala a reportagem? Então, a reportagem fala sobre, um gráfico que fala sobre a redução da letalidade nos acidentes de trânsito na capital, desde dezembro de 2012, né? Qual é o tipo do gráfico? É um gráfico de linha, né, gente? Linha. Qual o período analisado nesta pesquisa? Janeiro de 2012 a fevereiro de 2013. Você pode afirmar que no período de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013 houve uma queda dos números de acidentes de trânsito na capital? Sim. Ó, de dezembro, 67 caiu para 33, né? E em caso afirmativo, de quanto foi? Foi 67 menos 33, 34, né? Segundo os dados apresentados no gráfico, durante o período avaliado, qual o mês de maior índice de acidentes letais? Então, qual é o mês do pico, né? O pico aqui, 75, agosto de 2012, ok? Então, aqui vai dando as respostas, né? Se vocês tiverem dúvida, tá aqui. Aí nós começamos a atividade 4. Atividade 4 é um gráfico de desenho, né? Um pictograma. Um gráfico foi publicado na Folha de São Paulo antes das eleições para a presidência da República, né? Aí, vamos aqui. Que tipo de gráfico é este? Então, é um gráfico pictograma, né? Porque é desenho. Por que geralmente os dados de uma pesquisa de intenção de voto são apresentados através de um gráfico? Por quê, gente? Porque o gráfico proporciona uma melhor visualização de todos os dados, né? Permite uma leitura mais fácil, fica mais fácil para a gente ver. A gente olhando aqui, né? Tem os desenhinhos, os carrinhos, né? Vendo quem tá na frente, quem tá em segundo lugar, quem tá em último, né? Então, a segunda questão continua falando do gráfico. Ele pergunta como este tipo de divulgação de intenção de voto pode interferir no resultado de uma eleição para a presidência da República. Bom, ela pode polarizar os votos entre os candidatos que estão no primeiro e segundo lugar, retirando assim os votos que iriam para os candidatos menores, né? B. Dos candidatos apresentados, qual recebeu maior intenção de voto segundo essa pesquisa? Foi Dilma, né, gente? Qual é a diferença do primeiro para o segundo colocado? 8 pontos, né? É só diminuir 41 de 33. A terceira questão, né, a revista Isto É, aí dá a data, foi publicada a quantidade em toneladas dos países que mais emitiram gás carbônico, CO2, na atmosfera em 2000. Então, tá aqui no gráfico. É um gráfico de colunas, né? Colunas ou barras, né? E Estados Unidos na frente, com mais
né, emissão de CO2. Aí ele pergunta aqui a diferença em toneladas da emissão dos Estados Unidos para o Japão. Então, é só diminuir. 1.518.320 toneladas de 323.215. Então, vai dar 1.195.105 toneladas. Quarta questão, o gráfico a seguir é um gráfico de colunas, né? Apresenta do crescimento de 5 empresas na cidade do Rio de Janeiro. Então, as empresas de A a E. Aí a pergunta, qual a empresa que mais cresceu? Foi a A. Qual a diferença da empresa A para a empresa B? Só diminuir, dá 11,69%. E qual a diferença da empresa que cresceu mais para que menos cresceu? Então, é a diferença de 56,78 para 12,06. Então, dá 44,72, tá? Então, é isso aí.